Olá, saudações amorosas. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre culpa, sobre autoculpa. Lidar com a cobrança interna, com a autoculpa, com o torturador interno, com o chicoteador, é tarefa para a nossa existência como um todo. Fomos criados em uma sociedade que fez-nos e faz-nos acreditar que somos pecadores, imundos, sujos e asquerosos, que não somos merecedores de aqui estar. Este é o sistema de crenças que roda dentro da gente. Esse é o sistema de crenças que está a guiar, muitas vezes, nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. E muitas vezes nem percebemos que isso acontece. Por isso, quando temos uma situação externa que vem até nós, que chega até nós a cobrança, temos uma grande dificuldade de lidar com isso. E quando numa determinada fase da vida vivenciamos situações de cobrança de forma corriqueira, sistemática, várias vezes durante o dia, isso pode fazer com que travemos. E aí cada um de nós pode ter uma determinada atitude. Fugir, querer se esconder, por não saber lidar com a situação. Porque é difícil, é muito difícil. É muito difícil viver com a autoculpa. Porque tudo que fazemos quando temos este pensamento, esse sentimento, essa crença a guiar a nossa vida, tudo que fazemos, tudo, exatamente tudo, 24 horas por dia, a gente se culpa, a gente se cobra. A gente nem percebe que está se cobrando, mas a gente está ali mentalmente. Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Eu digo isso por experiência própria, porque eu vivencio isso. E eu lido diariamente com a autoculpa. Não é fácil lidar com a autoculpa. Ela mina as nossas energias, ela suga a nossa energia vital, o nosso chi. Ela suga literalmente. E como eu disse, quando acontece uma situação exterior, isso ainda se agrava mais, porque você já faz isso internamente. Eu já faço isso internamente como um programa que roda na minha cabeça sem eu nem me dar conta disso. Tá ali instalado, é uma memória que precisa ser limpada, que precisa ser curada, que precisa ser acolhida. Mas a gente não se dá conta disso. E aí, quando vem a situação externa, é muito difícil. Aí bate aquele desespero, bate aquela raiva, aquele medo, a culpa aumenta, a autoculpa aumenta exponencialmente. E aí, às vezes, podemos ficar doentes. E uma maneira de lidar com isso não vai, gente, acabar do dia para o outro. Eu tô para dizer que eu não sei nem se a gente vai conseguir se livrar disso de verdade. Eu acho que a gente vai ter que aprender a lidar com isso. Porque dizer que a gente vai ficar imune e livre de se culpar numa sociedade em que a gente está inserido e que ela faz isso justamente como uma estratégia de controle social, automaticamente a gente vai se ver em situações como essas diariamente, uns com mais intensidade, outros com menos.
Eu falo da minha experiência, que a minha experiência é de alta intensidade de culpa. Muito forte, autoculpa muito grande. E eu venho trabalhando isso há algum tempo. Já consigo ver avanços? Consigo, mas continuo caindo. Porque as situações continuam surgindo. Eu ainda não tive a lição aprendida. E essa lição, acredito, amigos, irmãos, que é para toda a vida. Então, que possamos usar ferramentas como o Ho'oponopono, por exemplo. As frases sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato, sendo repetidas no decorrer do nosso dia, pedindo à divindade, ao poder superior para limpar as memórias que nós compartilhamos com aquela situação, com aquela pessoa. A gente fazendo isso traz uma paz. Como eu disse, não existe mágica. Não existe mágica. E dói muito, porque o programa está instalado em nós, gente. Está no nosso DNA. Os nossos pais, avós, bisavós, tataravós, todos da nossa descendência fizeram isso. E a sociedade continua fazendo isso hoje. Então, falar de culpa, falar de autoculpa, falar de cobrança, é falar da realidade que a gente enfrenta aí todos os dias. Mas que a gente sabe que existem caminhos que podem nos auxiliar. E um caminho que eu indico é o Ho'oponopono. Eu agradeço a paciência, gratidão. Namastê. Patrícia de Sá, sem máscaras.